bem-vindos a mais um Papo com o Editor, programa do Broadcast Político. Eu sou editora do Broadcast Político, Lorena Rodrigues, estou aqui com a repórter Lavina Calx. Vamos falar hoje com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite para a entrevista. Eu agradeço a oportunidade, Lorena e Lavínia. Interessante falar com vocês. Ministro, eu queria começar perguntando pela... Ontem, o senhor declarou apoio à decisão do ministro Toffoli em relação à Lava Jato, a suspensão do acordo de leniência. Queria que o senhor explicasse, o senhor acha que teve coação nos acordos de leniência da Lava Jato, ministro? O que nós estávamos discutindo ontem foram decisões do ministro Toffoli que concedeu habeas corpus para anular as provas trazidas nos acordos de leniência, que foram usadas em processos criminais. Então, foi a isso a que me referi. Mas eu até li ontem uma entrevista do Carlos Fernando, o ex-procurador, e dizem que era um tipo de cérebro da própria Lava Jato em Curitiba, em que ele confessa, declara, que o Ministério Público não tinha competência para fazer os acordos de leniência, mas que ele decidiu manipular isso a partir do modelo que ele viu no CAD. E, por isso, também ele passou a mentir sobre essa questão, informando que agora ele faria acordo de leniência e só faria um acordo de leniência. E, através da imprensa, ele divulgou e atraiu as empresas que já estavam submetidas à delação, aos empresários que já estavam submetidos à delação ou ameaça de prisão, para esse modelo. Só para que vocês entendam, então, a gravidade da construção desses casos, especialmente da leniência, os acordos de leniência com o Ministério Público. Quanto aos critérios, a, a correção da estipulação das cláusulas, isso está naquela ação, foi por isso até que suspendemos o julgamento, submetida ao ministro André Mendonça, questão da DPF. Mas aqui nós vamos poder analisar todo esse quadro. Eu acho que nós estamos tendo uma rara oportunidade, e foi por isso que eu felicitei o ministro Dias Toffoli, de discutir essa questão com profundidade. Ontem eu citei casos da Lava Jato, da Vaza Jato, todas as discussões que ocorreram nesse ambiente. No caso da Odebrecht, tem essa troca trazida de provas da Suíça em sacolas, que a gente diz isso viola a custódia da prova. Depois eles tentam fazer aquilo que na linguagem de delegacia se chama de lavagem da prova. Deltan determina a um funcionário que altere o relatório para colocar que as provas que vieram agora substituem aquelas que eles tinham trazido antes. Em suma, é um ambiente muito promíscuo, muito ruim, e, claro, havia uma ambiência de coerção. A própria combinação que se faz entre a delação e o acordo de leniência no Ministério Público permite esse tipo de coação. Porque se você não falar, a gente cancela a sua delação ou você fica preso. Mas, ministro, o senhor acha que é possível salvar ainda os acordos firmados com a CGU e a AGU? Ou todos estão contaminados? Vamos examinar. Eu acho que esse debate agora vai ser aprofundado em termos técnicos, como eu disse, nesse novo quadro aberto pela ação, essa DPF, que está com o ministro André Mendonça. E certamente vai se discutir o que há de consistente nisso, né? E o que é possível de fazer. Os números, como nós vimos, em relação às exigências feitas pelas empresas, em relação às empresas, foram para as alturas. E muitas dessas empresas estão em recuperação judicial. Então, há toda aí uma ponderação a ser feita e certamente um juízo crítico sobre isso. Ministro, só para eu entender, o ministro André Mendonça deu 60 dias agora para as autoridades e as empresas chegarem a um consenso sobre acordos de leniência firmados no âmbito da Lava Jato.
O senhor acha que acordos que foram firmados via MPF, todos devem ser anulados? Não vou emitir juízo sobre isso, até porque essa matéria está lá sob o julgamento do, do ministro André Mendonça. O que eu disse é que, a rigor, e, e até porque um acordo tem influência ou repercute sobre o outro. Vamos dizer uma coisa. Se o MPF faz um acordo de 1,2 bi e a CGU e a AGU fazem acordo de 800 milhões, aqui nós não temos soma. No final, fica 1,2 bilhão como o teto do acordo. É esse o, o entendimento. Agora, eu acho que se formos rigorosos se formos, seria bom vocês examinarem aquilo que está nessa entrevista do Carlos Fernando, porque ele reconhece de maneira muito clara, mas não é preciso reconhecer. O MPU não tem competência legal para fazer acordo. Extraiu isso a forceps do sistema. E do qual sistema? Do sistema da Lava Jato. Já que nós temos essa gente presa e podemos prender, já que nós temos Moro, nós podemos fazer isso. Já que existe o sistema de leniência para outras instituições, nós também devemos fazê-lo. E eles tinham um plus, algo a acrescentar, porque eles faziam delação e podiam prender. Então, eles tinham o elemento de coerção perfeito. Mas vamos examinar como isso será discutido e será votado. Certo, ministro. E o que o senhor espera da apuração do CNJ sobre as irregularidades da Lava Jato? Todos falam hoje desse relatório, desse pré-relatório do ministro Salomão, e falam de movimentações extravagantes na 13ª Vara de Curitiba. Alguns dizem de uma movimentação de 10 bilhões. Não sei se aqui não tem números sobrepostos, mas é preciso examinar. E que haveria, segundo me disseram, até 700 milhões totalmente a descoberto, que não se sabe para onde foi. Portanto, isso era um banco. E eu tenho falado com vocês, e acho que o judiciário também tem que fazer o seu meia-culpa, porque como que fica uma instituição como o judiciário e também o Ministério Público, que eram consorciados, operando tais quantias com tanta liberdade, tanta liberalidade, sem nenhuma supervisão? Isto fala mal de todo o sistema de controle, inclusive do próprio CNJ no passado, fala mal do Tribunal Federal da Quarta Região, fala mal do Conselho da Justiça Federal, do STJ, que deveria supervisionar. Em suma, se a gente recebe um depósito de 100 mil à conta do Judiciário num gabinete no Supremo, numa relatoria no Supremo, a gente deposita, coloca na Caixa Econômica, é assim que se faz. Mas a maneira como se operou aqui, isso era uma república, de fato, à parte, aquilo que vocês chamaram de República de Curitiba, era de fato uma república. Não no sentido ingênuo ou lúdico que a imprensa chamava, mas num outro sentido. Ou talvez nenhuma, nada de república, era uma ditadura. Era disso que se tratava, e que podia fazer qualquer coisa. Inclusive tinha dinheiro para fazer, por isso também saíram imaginando os fundos. Veja, nesse episódio, que eu acho que é preciso repetir, dos dados aí do sistema DROIS, do sistema MyWay, da Odebrecht, essas coisas vieram. Um procurador, um alto procurador, importante procurador na Suíça, Stefan Lenz, entrega
isso ao Dallagnol na Suíça, numa sacola, como fosse um saco de pão. E ele traz para o Brasil um pendrive e entrega para a polícia, e a polícia começa a tentar adaptar isso e a entender o que era tudo aquilo. E se faz assim a verificação. Veja, a cooperação internacional, que normalmente se faz via Itamaraty e Ministério da Justiça, passa a se fazer dessa maneira informal. Até eu disse que ontem que a Suíça, que todos nós conhecemos, que parece um jardim na Europa, estava parecendo alguma coisa de um reino da África nesse caso. Ministro, desculpe, eu só queria voltar um pouquinho, porque o senhor começou uma frase e não terminou na pergunta anterior, que eu perguntei sobre se todos os acordos de leniência, então, se todas as multas deveriam ser anuladas. O senhor falou que se formos rigorosos, só queria entender, então o senhor acha que se for rigorosos, todas as multas seriam anuladas? Não, se formos rigorosos, os acordos com o MPU não subsistem. Os acordos com o MPU não subsistem, porque ele não tem competência legal para isso. Só que, como eu disse, nós temos, no, nos casos, também acúmulos de acordos com outras instituições, CGU e AGU. Vamos dizer que se cancele os acordos com o MPU. Pode subsistir os acordos com CGU e AGU, né? Pode acontecer. Entendi. Ministro, mudando de assunto um pouquinho agora, eu queria falar um pouquinho sobre o ato que o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou no domingo na Paulista. Houve aí milhares de pessoas. Ontem o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que foi um ato grande, que a gente não pode lutar contra fatos. Queria que o senhor fizesse uma análise e também perguntar se o senhor acha que foi uma confissão do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele disse: é golpe porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Qual a avaliação do senhor? Eu entendo, pelos dados até agora divulgados da investigação, que o ex-presidente saiu de uma situação de possível autor intelectual de tudo aquilo para uma situação de pretenso, pelo menos potencial autor material de todo esse quadro. Isso foi o que as investigações da Polícia Federal trouxe, né? Então, eu acho que nós temos esses dados. E por isso, talvez, o presidente e seus partners, assessores, decidiram fazer esse movimento para mostrar que ele continua tendo apoio popular. Eu vejo assim. E mostrar também para os seus seguidores que ele continua relevante no partido e na opinião pública. Acho que é essa a explicação. O que eu tenho dito a todos vocês, que isso não muda uma linha em relação às investigações e nem muda também qualquer juízo ou julgamento do Supremo Tribunal Federal. Certamente nós vamos prosseguir nas nossas discussões, como no passado também o fizemos. Os senhores vão se lembrar que Bolsonaro gritava contra ministros do Supremo naqueles 7 de setembro, e isso não mudou a nossa perspectiva. E em relação ao fato dele ter declarado que agora é golpe porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa, golpe usando a Constituição, algumas pessoas leram isso como uma confissão, de que ele admite que existia essa minuta, né? Eu acho que ele até disse mais do que isso, né? Teria dito que teria minutas que teriam que ser submetidas ao Conselho da República e ao Congresso Sim, Nacional, não é isso? sim, É, sim. O e senhor vê isso como uma confissão de que ele sabia da existência desses documentos? parece que sim, que todos sabiam, né? E se a gente olhar aquele contexto, eu vi mais de uma vez aquela fatídica reunião. Eu acho que, inclusive, os seus partícipes devem se envergonhar de terem dela participado.
Eu acho, aqueles que, de fato, não têm nada mais com isso, mas devem botar na sua biografia como uma nota negativa, mas se nós olharmos aquela reunião, nós vamos ver que não se tratava de um grupo que estava ensaiando um domingo no parque, né? Falavam de antecipar as medidas e monitorar e ter ação em relação a esse contexto. Em suma, tudo isso sugere ações. Quando se fala que haveria que submeter ao Congresso, alguém imagina que, numa minuta que supõe ou propõe a prisão do presidente do Congresso, haveria Congresso aberto nesse contexto? Os golpes militares no Brasil sempre fecharam o Congresso, ainda que temporariamente. Então, é tudo muito curioso, não é? Mas eu acho que há elementos severos que indicam intuitos golpistas aqui, que precisam ser aprofundados. E eu tenho certeza até que, no momento que nós estamos falando, a Polícia Federal já está muito avante nessa questão. Ministro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente defendem anistia para quem participou dos atos golpistas de 8 de janeiro. O que o senhor acha dessa proposta? Não vejo nenhum sentido nisto. Nós estamos falando, talvez, da ameaça mais grave que houve à democracia em todos esses anos, em que a gente tem orgulho de ter construído uma democracia após tantos anos de ditadura militar, mais quase 40 anos de ditadura militar. E, e agora falar-se em anistia para esse tipo de crime não faz o menor sentido. Certamente, aqueles que tiveram participação menor no evento, eles já foram contemplados com medidas muito mais leves, como os senhores sabem, a maioria dessas pessoas foram liberadas, se fez acordo de não persecução penal, e coisas desse tipo, desse raiz. Portanto, há muita discussão sobre aqueles que estão presos, mas a maioria foi aqueles que de fato entenderam que estavam participando apenas de uma passeata ou de uma manifestação e que não causaram danos, não participaram de invasão substancial de prédios públicos, foram liberados. Fez, portanto, essa dosimetria. A justiça já está fazendo isso. Ministro, o pastor Silas Malafaia, que foi o organizador, o financiador do ato na Avenida Paulista, acabou fazendo um dos discursos mais exaltados, né? Inclusive, ele fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, ao próprio STF. A gente viu notas na imprensa dizendo que o senhor teria conversado com ele antes do evento. Eu queria saber, o senhor chegou a conversar com ele e o senhor viu exagero na fala dele? O, o Van Garten me procurou para dizer que a manifestação seria totalmente pacífica. É uma pessoa com quem eu cultivo relações desde a da época do governo Bolsonaro, e, e disse que tinha alguma preocupação com o pastor Malafaia, mas em um momento me ligou e colocou-me para falar com o pastor Malafaia, que me deu garantias de que nada, não faria nenhum ataque ao Supremo, que eventualmente faria críticas a uma ou outra decisão. Como vocês sabem, eu tenho esses diálogos com essas pessoas todas, de todos os grupos políticos, e fiz as ponderações clássicas que se deve fazer nesse momento, de que nós devemos contribuir para a não agressão entre as instituições, e foi isso que eu ponderei a ele nessa conversa. E como é que o senhor avalia o resultado final ali, da fala dele no evento?
Vamos examinar. Eu tenho visto notícias que vocês publicam sobre avaliações da própria Polícia Federal e sobre a eventual inclusão do pastor nas investigações. E, em suma, é um assunto que está sendo examinado. E não vou agora emitir juízo sobre isso. A investigação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe de Estado chegou a nomes do alto escalão militar, como o general Heleno, o general Braga Neto. O senhor acha que a condenação de militares pode trazer alguma instabilidade na relação com o governo civil? Não vejo. Eu até defendo que já era hora de se fazerem modificações que os próprios militares, o próprio Ministério da Defesa, liderasse essas modificações. Os senhores viram, por exemplo, a participação naquela reunião do antigo ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que trata o TSE como se fosse uma linha inimiga e diz que estava trabalhando para isso. Estamos em contato com a linha inimiga. Entendia que a presença dos militares no TSE era um trunfo que eles deviam usar para boicotar as eleições ou criar outros embaraços. E nós sabemos também de toda a sua ação durante todo esse período, constrangendo o TSE, fazendo cartas todos os dias. Ele também não publicou o relatório dos órgãos das Forças Armadas, que dizia que não havia nenhum risco nem possibilidade de fraude. Tudo isso precisa ser investigado. O que eu diria hoje para os políticos? Há uma reforma elementar que talvez nós, no governo Fernando Henrique, deixamos de fazer. Quero dizer que o Ministério da Defesa tem que ser civil, não militar. O militar não deve exercer essa função. Algumas reformas que se sugerem em relação à ocupação de cargos. Nós vimos que desastre foi, para ficarmos só nesse caso, o general Pazuello no Ministério da Saúde, que não era só um ser servil ao, ao presidente Bolsonaro. Na verdade, dizia: o chefe manda, nós obedecemos. Mas entregar a essa pessoa a saúde do país, veja as consequências que nós tivemos: 700 mil mortos. Então, tudo isso precisa ser examinado. Que cargos eles devem exercer? Atividade política. Por que não dizer que policiais, militares e militares, e também juízes e promotores, se querem fazer política, tem que ter um tempo de quarentena grande e depois sai e ponto, não volta. Quer dizer, são reformas simples, mas necessárias nesse contexto. Não vejo situação de crise nenhuma. Aqueles que cometeram crime serão punidos, mas nós precisamos dar essas respostas. O Congresso precisa fazer essas reformas. Seria muito bom que essas iniciativas viessem do Ministério da Defesa, das próprias Forças Armadas, para tirar esse constrangimento que paira sobre as Forças Armadas como um todo. Acho que certamente não houve maiores tumultos, porque a maioria do alto comando não concordou com essa aventura, mas é preciso que se diga não a isso e se organize a fuga para frente. Ministro, na semana passada, o ministro Flávio Dino tomou posse, já começou a participar dos julgamentos virtuais, hoje, inclusive, ele participa da primeira sessão presencial, né? Eu queria perguntar para o senhor, a chegada dele muda o perfil da corte? Como é que o senhor vê agora a composição do STF? Eu vejo com alegria a chegada do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, porque é uma pessoa extremamente bem preparada para as funções judicantes, tanto é que antes tinha sido juiz, foi juiz por 12 anos, juiz federal,
decidiu deixar a judicatura para fazer política e, portanto, fez pelos meios normais, foi deputado federal, foi governador 2 vezes e depois eleito senador, se tornou ministro da Justiça, tem uma ampla visão da política e das questões que nós julgamos, e acredito que certamente ele vai acrescentar densidade ao tribunal, né? Densidade jurídica e densidade política. Mudando de assunto de novo, ministro, o senhor participou da articulação de um projeto de lei com regras para decisões monocráticas da Corte. Por que esse texto é melhor do que a PEC, que restringe os poderes do STF? Na verdade, Lavínia, há tanta confusão em relação a isso. Ah, o projeto de lei não diz nem mais nem menos do que o que a gente já vem dizendo nas leis anteriores. O que aconteceu foi uma distorção ao longo do tempo, até por dificuldades do plenário. Se o plenário hoje funciona com maior tranquilidade, e vocês que acompanham o Supremo já há algum tempo sabem disso, graças ao chamado plenário virtual, porque muita coisa fluiu hoje, mudou de rumo, mudou de curso e foi para o plenário virtual, portanto esvaziou. Mas nós tivemos um momento de ter quase 1.000 processos no plenário físico, então não se conseguia julgar as liminares e, portanto, obter os 6 votos para um sentido ou outro. Começou a haver um retardo em relação a isso e houve situações que foram interpretadas, inclusive, como abusivas. A célebre liminar que tratava do tema do auxílio moradia, né, que a toda hora vem à tona. Mas isso foi resolvido. Veja, a Lei 9868, em cuja elaboração eu participei, a Lei 9882, que trata da DPF, todas prevêem que a liminar tem que ter maioria da corte, 6 votos. Então, não há dificuldade em relação a isso. A ministra Rosa tomou uma proposta que já vinha sendo discutida e conseguiu implementar. E hoje as liminares são colocadas em plenário. Portanto, o que se fez com esta ideia, o que se pretendeu fazer com essa liminar do Senado, é passar um sinal ao Supremo de que ele está submetido a nós e de que nós vamos, eventualmente, colocar outras restrições. E impedir liminar por si só, tornar ilegal a liminar, é também um risco. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos aquela célebre MP do presidente Bolsonaro que mandava que os dados de telefonia, os dados de todos nós, fossem fornecidos ao IBGE. Ali a ministra Rosa teve que dar uma liminar para não permitir, desde logo, que houvesse esse tipo de transferência de dados. Porque a impressão é que o governo poderia usar para outras finalidades, até para propaganda política. Agora, se vocês conjugam isto com essas reuniões de golpistas e coisas do tipo, em que ministros estavam discutindo medidas, nós podemos avaliar de que eles seriam capazes. Veja, proibir a liminar em casos que tais, ou muitas das medidas que foram tomadas durante a pandemia, liminares que depois foram referendadas. O ministro Lewandowski deu uma liminar para mandar que houvesse um plano de imunização. Eu tenho certeza que isso salvou vidas. Naquela confusão, naquele bate-cabeça da gestão Bolsonaro-Pazuello, que impedia a compra de vacinas, quando já tínhamos outras vacinas, da AstraZeneca, da Pfizer. Veja, então, nesses casos, essa medida proibitiva, ela é danosa. E, certamente, se houvesse ou viesse uma medida dessa, o tribunal não teria como cumpri-la em casos que tais, em casos... Então, é preciso entender isso no seu contexto
devido. Desculpa. O senhor entende que esse perigo já foi mitigado, então, dessa aprovação da PEC? Não, não sei, né, não tenho notícia de sua tramitação na Câmara dos Deputados, de modo que não estou cogitando dessa questão, mas nós temos também instrumentos para tratar dessa temática. Ministro, o senhor é relator de ações que questionam ou pedem para validar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que também foi um ponto ali até de atrito com o Senado, né? O Supremo deve voltar a entrar no mérito dessa discussão? Acredito que sim, nós temos a DC sobre essa questão e temos a DINS também, não é? Então o tema volta a ser discutido em algum momento. E aí a Mas, tendência é que... Desculpa, pode Lavínia, pode falar. continuar. Mas Acho que a gente vai fazer a volta a mesma discutir pergunta. sobre a validade do marco temporal? Eu acredito que não, porque recentemente o tribunal já afirmou a ideia da invalidade do marco temporal. Mas ali há outras normas procedimentais que também estão sendo questionadas. Isso será examinado. Então, o senhor acha que no final o que vai prevalecer é a decisão do Supremo, já tomada? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é aquilo que a gente chama um diálogo institucional que se realiza, mas o Congresso deu avanços também em relação a temas da, dos procedimentos de demarcação. Ministro, e o STF está analisando agora se reconhece a repercussão geral daquele recurso da Uber contra o vínculo trabalhista com os motoristas da plataforma, né? Mas o senhor já fez várias críticas, já disse que o Supremo se manifestou sobre isso e liberou a terceirização irrestrita. O senhor acha que esse julgamento, que esclarecer esse ponto, ainda é necessário? Vamos ver como que o tribunal vai se posicionar em relação a essa temática, não é? E já houve vários pronunciamentos, eh, tanto de uma turma como de outra, sobre essa questão ou questões correlatas, né? E a Justiça do Trabalho, ela diz que o Supremo está reduzindo a competência dos juízes trabalhistas de julgar determinados casos, como fraude nas relações de emprego. Que resposta o senhor dá a essa crítica? E eu já até recebi representantes da Justiça do Trabalho, representantes da ANAMATRA, e eles têm um pouco esse perfil. Nós temos que ampliar a nossa competência, ou pelo menos manter a nossa competência. Veja que isso não faz muito sentido. É, o mu- a Justiça do Trabalho é também uma peculiaridade brasileira. Em muitos países não tem Justiça do Trabalho. As questões que surgem vão para a Justiça comum. No Brasil, por conta de suas peculiaridades, se fez a Justiça do Trabalho. E ela, inclusive, cresceu nesses anos todos, inclusive pós-88, inclusive com a reforma de 2004, a chamada reforma do Judiciário, a emenda 45. O, de alguma forma, o que se diz é que houve uma redução hoje dos processos da Justiça do Trabalho. Isto é ruim? Não. Nós trabalhamos todos para reduzir o número de processos. Nós já tivemos 100 milhões de processos na Justiça brasileira. Hoje temos 80. Quiçá consigamos reduzir isto para a metade, na medida que possamos fazer essas modificações. Alguém já até brincou e já sugeriu que no futuro, se houver a redução significativa da Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, o número de processos, mas veja, nem isso ocorre, porque a Justiça Militar tem poucos processos, nem por isso foi extinta. Talvez até devesse ser em algum momento, mas essa é uma discussão. Mas alguém já brincou que talvez se devesse fundir o TST com o STJ e fazer uma integração dos juízes. Veja que nós temos mais de 1.000 procuradores do trabalho. Portanto, quase que a mesma quantidade de procuradores da República.
e estes com especificidade. Talvez seja até um momento de se pensar numa reforma institucional nesse âmbito. Se não tem causas, ou se as causas, de fato, estão sendo reduzidas, não por conta do Supremo, mas porque a vida mudou. As relações de trabalho mudaram, né? Isso é um dado positivo e não negativo. Ministro, infelizmente a gente já chegou ao final aqui do nosso tempo. Eu sei que a agenda do senhor também está apertada, a gente teria pergunta para muito tempo ainda, mas eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Eu fico satisfeito de ter podido cumprir a minha promessa, Lorena e Lavínia, e de ter podido honrá-la hoje. Um grande abraço a vocês, foi um prazer. Obrigada, Lavínia, obrigada para o Cláudio da Luz, que fez aqui a nossa ponte técnica, e obrigada aos assinantes do Broadcast Político. Até o próximo Papo com o Editor.